formação do território brasileiro, relação do trabalho no Brasil, tá? São temas recorrentes no nosso concurso. Então, por favor, dúvidas, sinaliza aqui para mim no chat, eu vou ficar com ele aberto, para caso, surja alguma dúvida. Outra coisa também, eu vou dessa vez demorar um pouquinho nas questões para dar tempo de vocês, fazerem as questões, né, para isso a gente, ver gabarito e tudo mais, que eu acho que da outra vez eu estava um pouco acelerada, tinha tomado um pouco café durante o dia, e acabei correndo um pouquinho, tá bom? Beleza? Combinadinho para vocês? Então, mais uma vez reforçando, essa aula de hoje, ela vai contemplar a prova de 2023 do Colégio Naval. Pode passar para mim o slide e os relação do campo. Relação do trabalho no campo, né? Tema muito recorrente nas nossas provas, né? O mundo do trabalho ele vem mudando colossalmente, né, nos últimos tempos, com a modernidade, né, com o avanço das tecnologias. Então, isso também vai refletir nos nossos campos brasileiros, tá? O que antes a gente tinha trabalho forçado, depois trabalho assalariado, depois trabalho precarizado, depois trabalho que envolve imigração, depois a gente vai ter, né, as leis trabalhistas chegando nos campos, né? E agora você tem aí a modernização com máquinas retirando os trabalhadores. Então, apesar de ser um tema que fala sobre relação do trabalho no campo, a gente consegue fazer um acompanhamento histórico e geográfico do território brasileiro a partir desse tema. Beleza? Então eu trouxe aqui uma imagem para vocês de trabalhadores rurais, né? Eu vou ter trabalhadores rurais enfrentam condições precárias com, contra contrastando com a modernidade agrícola, né. Eh, não é muito comum agora na nossa década do século XXI, ouvir o termo na televisão "boia fria", né. Mas, quando eu estava aí na idade de vocês, ainda era muito comum ao ligar a TV, né, a pessoa ainda assistia TV, assistia TV e não existia TV a cabo, então era só TV aberta mesmo. E as reportagens falavam, traziam aqui pra gente a condição de vida dos trabalhadores rurais. E os boias-frias, eles eram muito retratados na televisão brasileira aí no final da década de 90, início do século XXI, para mim no caso, tá? Pois naquela época eu era só uma jovem criancinha aprendendo sobre o mundo. Então, quem são os boias-frias? Primeira pergunta, tá? Esse termo boia-fria, ele vai ser empregado aos trabalhadores rurais que levavam as suas marmitas numa diária de trabalho. Então, eles saíam de uma área central, né, migravam de fazenda em fazenda e carregava consigo a sua comida. Por isso que esse nome ficou atrelado a esses trabalhadores de boia fria, boia comida, né, comida fria. Então, a relação do campo brasileiro até 1980 era uma relação ainda muito precária, né. As leis trabalhistas promovidas por Getúlio Vargas, né, a criação da CLT, ela, no primeiro instante, atendia aos trabalhadores urbanos, uma classe que estava surgindo no Brasil de então. Esse Brasil rural, a gente não tinha essas,
contemplações de leis trabalhistas. Então, boias-frias eram esses trabalhadores assalariados, ganhavam, né, por contrato, ou seja, por quantidade de horas produzidas, horas trabalhadas ou hectares, e que a sua alimentação, né, dava o nome a esse trabalhador rural. Mas com o tempo, né, com uma agricultura moderna, a gente tem aí uma modificação nos campos brasileiros, né. A gente hoje você tem a substituição do homem pela máquina, então você tem, em vez de 10, 20, 50 pessoas trabalhando no campo, fazendo a colheita ou a plantação, você tem aí um trator, uma colheitadeira, né, um drone fazendo o trabalho. Então, no tempo de hoje, né, desde a Revolução Verde, quando chegou no Brasil na década de 1960, a relação do homem no campo modificou, tá? Pode dar uma passadinha. Isa, pode passar. Outro tema que a gente vai encontrar, outra palavra que a gente vai encontrar para fazer essa analogia aos nossos trabalhadores rurais, são os gatos, né. Nesse caso aí, não são os bichanos lindos que temos em casa, alguns, né, os pets maravilhosos. No campo, né, quando a gente fala em gato, a gente fala em intermediários que alicia trabalhadores rurais e que geralmente sem contrato formal ou garantia trabalhista. Eu quero que vocês recordem aqui junto comigo, eu vou trazer para vocês aqui uma lembrança não tão bonita e nem tão boa do ano de 2024, né? Espero que a memória de vocês esteja um pouquinho boa. No ano de 2024, quando a gente teve uma operação gigantesca no sul do Brasil, em algumas vinícolas famosas, até premiadíssimas, como a Aurora, né? Não sei se vocês vão lembrar, lembram aí? Algumas vinícolas estavam passando por vistoria, né, do Ministério do Trabalho por denúncia de trabalhadores análogo à escravidão, né. E como que se deu essa denúncia, né, o que estava ocorrendo nas vinícolas do sul do Brasil e quem eram esses trabalhadores que estavam trabalhando, em situações precárias, tá. Durante, né, a investigação, esses gatos, né, esses atravessadores, eles chegaram até o sul da Bahia para contratar esses boias-frias, né, prometendo para eles uma boa quantia em dinheiro, acampamento com comida, né, e levaram eles para o sul do Brasil para trabalhar na colheita de uva, tá. Chegando lá, eh, eles trabalhavam, mas não recebiam, a alimentação vinha pouco, quando vinha, vinha estragada, né, eles passaram por humilhações constantes, castigo e tudo mais. Então esses gatos que a gente encontra no campo, são esses intermediários que ajudam, né, a encontrar os boias-frias para levar para as lavouras, tá, promovendo aí uma exploração desse trabalhador. Então pode estar relacionado ao trabalho análogo à escravidão, tá? Com dívidas, forjada, isolamento, correção. Então vamos supor que eu, Carliane, fui contratada agora para
Estamos no momento da colheita de uva? Não estamos no momento da colheita de uva. Estamos no momento da colheita de uva aqui para nós, tá? Eu fui contratada para fazer a colheita de uva. Eu chego lá, fui contratada por, sei lá, cada semana eu vou ganhar R$ 1.000, tá? Vou ter um alojamento, R$ 1.000, vou ficar em torno ali de 3 meses para fazer a colheita. Então, eu fiz as minhas contas aqui, R$ 1.000, né? Ah, vou e aí ganhar R$ 4.000, né? Bacana. Só que, putz, eu moro, sei lá, deixa eu ver aqui. Eu moro no Recôncavo Baiano. Ah, o cara que tá me contratando para me levar lá para Bento Gonçalves, no sul do Brasil, ele vai me pagar a passagem. Ele vai me pagar a passagem e eu, assim que começar a trabalhar, vou pagar a minha passagem. Eu sei quanto que é a passagem? Ele não me falou quanto é a passagem. Eu tô supondo ali que seja em torno, sabe, de R$ 300. Então, na primeira semana, em vez de ganhar 1.000, eu vou ganhar 700, porque 300 vai para minha passagem. Aí eu chego lá, primeira semana, quando vem o pagamento, eu descubro que não foram R$ 300 como havia suposto, como havia imaginado. Fica ali em torno de R$ 800, R$ 900. Então, eu trabalhei uma semana inteira e ganhei R$ 100. Eu achei que no acampamento eu tinha o quê? Eu tinha uma internet, eu tinha uma rede de telefone para falar com a minha família, mas descobri que não tem. É uma fazenda super isolada. Então, eu não tenho nem como reportar a alguém o que está me acontecendo, né? Porque eu tô isolada. Eu tenho. Aí, só que assim, além do cara pagar a passagem, eu não posso entrar no avião, por exemplo, com a minha enxada, com a meu facão, né. Aí ele fala assim: "Não, tranquilo, poxa, eu te alugo, R$ 15 a diária, lindo. 15 mais 7, poxa, quando eu vi eu tô devendo a ele. Então eu trabalhei para pagar a passagem, eu trabalhei para pagar o material, e ou seja, o quê? Eu tô trabalhando para me sustentar. Só que na realidade não. Eu tô o quê? Eu tô apenas trabalhando e não recebendo, porque eu estou com um acúmulo de dívida pré-estabelecida sendo gerada, tá. Isso vai fazer com que você trabalhe e não receba, e na nossa Constituição, quando você trabalha e não recebe, dá um nome de trabalho análogo à escravidão, já que o Brasil não tem mais pessoa escravizada desde 1888, beleza? Então, esses gatos, eles conduz, né, os trabalhadores até as propriedades rurais, controlando transporte, alimentação e moradia, tá? Obviamente, moradias não tão dignas, obviamente, alimentação não adequada, né? Então, você tem muitos casos desse com trabalhadores rurais. E vamos lá, porque os trabalhadores rurais, se tem muito caso, geralmente são pessoas pouco instruídas, geralmente o seu trabalho é remoto, em fazendas isoladas, faz com que esse cenário de isolamento, esse cenário de falta de uma educação básica, ajude a esses gatos que possui aí um linguajar, né, um envolvimento maior, consiga aliciar esses trabalhadores rurais. Beleza até aqui? Vou deixar vocês agora com a primeira questão. Todo mundo consegue enxergar? Todo mundo consegue ver? Gente, vocês acreditam que essa questão toda torta era que estava disponível no site da Marinha? Eu tenho um pouco de toque, né, eu trabalhei com diagramação, então
Esse negócio torto aqui me deixou um pouco, sabe. Vou deixar um tempinho aqui para vocês vocês tentarem fazer a questão. Vocês querem que eu leia? Qual que vocês preferem? E aí, será que eu posso ler para vocês? O que vocês preferem? Eu vou entender como assim, hein. É importante. Então vamos lá. No decorrer da história brasileira, as relações de trabalho no campo estiveram sempre relacionadas às diferentes formas de exploração da força do trabalho e do acesso à terra. No início, por meio da escravidão, e posteriormente pela dificuldade de garantir aos agricultores livres as condições para a aquisição da terra, tá? Gatinhos e gatonas, vou fazer uma grande observação, tá? Quando o Brasil estava se preparando para libertar a mão de obra escravizada africana, esse mesmo Brasil promoveu o que a gente vai chamar de leis de terras. O que que significa as leis da terra? Significa que a partir daquele momento, a partir de 1956, a terra brasileira, que a gente vai chamar ela de terra devoluta, ou seja, a terra que pertence ao Estado, ela só pode ser acessada a partir de pagamento em dinheiro, tá? Então, para você ter acesso à terra, você precisava disponibilizar de dinheiro. Vale lembrar que a pessoa escravizada, ela não trabalha de uma maneira remunerada, porque ela é posse de alguém. Então, quando a pessoa é liberta, muitos não conseguiram continuar no seu lugar de trabalho e tendo condições agora, a partir da remuneração, de juntar o seu dinheiro para comprar terra, tá? E conforme vai passando os anos, vai passando as décadas, vai passando o tempo, a população rural que tem baixa escolaridade, que recebe com uma condição muito abaixa, tá? Pensa, o que que é o salário mínimo garantido nas leis trabalhistas? É o mínimo que um empregador vai pagar para o seu empregado. Então, o governo brasileiro colocou um teto. Para você trabalhar, você deve receber o mínimo para você receber é X. Então, eu trabalhei agora na banca do seu Zezinho, de carteira assinada. Eu sei que eu vou receber no mínimo X reais, tá?
A gente vai ter as leis trabalhistas chegando no campo em 1980, porque até então o trabalhador rural, ele recebia de acordo com o quê? Com os contratos. Contratos esses muito feitos por boca, que não garantia a ele o mínimo de dinheiro promovido pelo Estado. Então eles ganhavam pouquíssimo para exercer muitas horas de trabalho, o que vai gerar com que esse trabalhador rural não consiga ter disponibilidade financeira para comprar sua terra. É isso que o texto aqui está falando, tá bom? Então vamos lá. Assinale as opções que contaria a força de trabalho existente no campo brasileiro. Então eu quero aqui o que é contrária à força de trabalho no campo brasileiro. Letra A: assalariados permanentes. Trabalhadores minoritários no campo que recebe salários defendendo ser contratados e redigidos de acordo com as leis trabalhistas baseadas no Estatuto do Trabalhador Rural. Letra B: boias frias, trabalhadores que participam dos movimentos sociais da luta pela terra e que ocupam papel de destaque no cenário rural brasileiro, os quais recebem lotes oriundo da reforma agrária. B: peões, agricultores copa, copa, deixa eu apertar aqui um pouquinho a minha letra. Eu tava aqui lendo, gente, com uma fonte muito pequenininha, não dá não. A gata aqui não consegue. Voltei. Trabalhadores cooperados para trabalhar na derrubada da mata e expandir a agropecuária no norte do país, as quais, por força do contrato, possuem dificuldade para deixar o local de trabalho quando quiser. Letra D: assalariados temporários. São trabalhadores sem emprego fixos e com contrato sazonal, especialmente em épocas de colheitas, além de viver geralmente na periferia das cidades em condições humilhantes. E letra E de gato, letra E, gatos, é responsável pelo recrutamento dos assalariados temporários para as grandes propriedades rurais e comutante, conhecido como contratante, o qual barganha com tais trabalhadores os valores que vão receber. O que que dessas alternativas não está de acordo com o que a gente encontra no campo do nosso Brasil? O que que vocês colocaram? E aí, bonitos, o que que vocês colocaram aí de alternativa? Letra B de bola, Eduardo. Pode passar para mim, Isa. Matheus também. Mas a gente vai lá desmiuçar as alternativas. Deixa eu voltar aqui, meu Deus, onde eu tô? Peraí, deixa eu ler aqui.
Vai ser sim, Eduardo. Nesse caso aqui, a alternativa é a letra D de dedo, tá? Vamos lá para ver as alternativas. A opção que contaria a força de trabalho existente no campo, assalariado temporários, que trabalha sem emprego fixo, de emprego sazonal, especialmente na área de colheita. Que além de viver. Não, tá certa essa questão. É a letra B mesmo, de bola. Trabalhadores. Será que eu coloquei errado? Trabalhadores de boia-frias. Que nesse caso aqui não vão ser trabalhadores de boia-frias que vai receber esse nome. Eita, peraí. Só um minutinho aqui, gente. Deu uma travada aqui no computador. Então, aqui, ó. E eu que na hora de apertar a bolinha, coloquei errado, mas a letra B de bola, para quem colocou letra B de bola, está certo. Alguém tinha falado aqui para mim que tinha colocado letra B de bola, mas não sabia o porquê. Por que está errado? Na realidade, quem exerce aqui o trabalho que participa de movimentos sociais pela luta da terra, né? Não são os boias frias, são os trabalhadores do MST, Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terras. Então, o que está errado aqui é o nome dado, tá? Então, se a gente colocar aqui MST, estaria certo. Como vem boia fria são trabalhadores temporários, tá? Que vai receber esse nome por conta das suas condições precárias de trabalho. Então, o que está errado aqui é a letra B de bola. Eu vou consertar o slide aí antes de enviar para vocês, tá, gente? Desculpa, eu devo ter errado aqui na hora de colocar as bolitas. Mas vocês entenderam a questão? Obrigada, tá? Pode usar, passar para a próxima questão. Olha, a gente está aqui nesse momento agora, no ano de 2026, passando por um período, mais uma vez, né, da nossa história recente, de um fenômeno natural que é o El Ninho. A gente tem o El Ninho, isso, mas também tem a Laninha, sim. Dois chicos muito agradável, muito queridos, pero que no é, o El Ninho, que é o que a gente está vivendo agora, e El Ninho são fenômenos atmosféricos. O que significa isso? Eles aparecem
na natureza, eles aparecem modificando a atmosfera, toda a dinâmica atmosférica, mudando aí o nosso tempo atmosférico, tá? Só que o que que acontece? Por que eles vão ser chamados de fenômenos? Porque a repetição desses, a dinâmica dinâmica atmosférica, ela não é regular, ela é irregular. Então, o último ano de El Niño foi no ano de 2024. Então, ano passado a gente não estava sob efeito do El Niño. Esse ano a gente está. Não quer dizer que no ano de 2028 possa estar. Pode ser que sim, pode ser, pero que no. Só para pegar aí o espanhol referente ao El Niño e referente à Laninha, tá? Pela brincadeira, né, do espanhol aqui, fajuto meu, esses fenômenos estão associados à mudança da temperatura do Oceano Pacífico. Esse oceano que banha aqui, né, o nosso litoral do Pacífico, tá? Ou seja, o mar do Oceano Pacífico. Então, o que que é a laninha? A laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial abaixo da temperatura média, alterando os padrões climáticos globais, tá? Então, se a Laninha é o resfriamento, o que que é o El Ninho? Muito bem, é o aquecimento, tá? Então, hoje, se você for tomar banho no Chile, por exemplo, a temperatura da água vai estar com 1 grauzinho acima, tá? Ai, maravilhoso, maravilhoso tomar banho, então, com uma temperatura mais alta. Só que a corrente marítima, ela modifica a circulação de ar atmosférico. Já a laninha vai estar o quê? Friozinho, tá? O que também vai modificar a corrente de circulação atmosférica, ok? Então, no mar, no oceano, a gente tem duas correntes de circulação, uma quente e uma fria, que vai casar com a circulação de movimento de ar, de massa de ar, quente e frio, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês. A circulação atmosférica é a queda da temperatura oceânica modificada, os ventos alísios, alterando a circulação atmosférica em escala global. O que que vai trazer de mudança na atmosfera quando a gente tem aí nossa pequena laninha, tá? A laninha, ela vai mudar, vai mexer no regime de chuvas. Então, ela modifica o regime de chuvas em diversas regiões, causando seca e enchente conforme a localização geográfica. A Laninha e o El Ninho fazem a mesma coisa e ambos são opostos. A gente está vendo aqui a Laninha, tá? A Laninha ela vai resfriar o Oceano Pacífico e ela vai modificar tanto o movimento de ar quanto também o regime de chuva. Pode passar. Quais são os efeitos aqui no Brasil, tá? No sul do Brasil, a gente vai ter menos chuvas e maior risco à seca na região, quando ela está presente. Já no Nordeste brasileiro, a gente vai ter o quê? Mais chuvas, quando ela está presente. No norte do Brasil, a gente vai ter o quê? Um aumento de chuvas e maior volume pluviométrico. E a temperatura vai ligeiramente ficar menores em diversas áreas do Brasil. Então, o impacto da Laninha é um impacto regional, assim como o El Ninho. O impacto do El Ninho é um impacto regional, tá? Vocês vão lembrar aqui quando a gente teve enchentes alastrosas no sul do Brasil no ano de 2024? Até vários concursos militares foram suspensos
por conta das chuvas, porque a galera do sul não conseguia entrar nem sair, muitos morreram, muitos ficaram desabrigados por causa do volume de chuvas que teve no sul do Brasil? Teve esse volume de chuva do Brasil porque naquele período o sul do Brasil, o Brasil, né, a circulação atmosférica estava sob o efeito do El Ninho. Então choveu absurdamente no inverno no sul do Brasil. E o que aconteceu lá no norte e nordeste? Seca, tá? Agora, quando tem a laninha, chove-se aonde? Chove-se no Nordeste e chove-se mais ainda no norte do Brasil, trazendo seca aqui para quem? Para o sul e para o sudeste, tá? Então, quando esses fenômenos naturais eles estão presentes, alterando a temperatura do Oceano Pacífico, muda a circulação de ar nessa região, provocando seca ou provocando chuva, tá? Laninha, seca no sul e sudeste, chuva, muita chuva, norte e nordeste, tá? É o Ninho, aquece lá no Pacífico, chuva no sul e no sudeste e aonde? Seca no norte e nordeste. Só para lembrar para vocês, estamos agora, né, no nosso inverno. Temperatura cai, não cai tanto aqui, né, aonde a gente se encontra, no sudeste brasileiro, tá? Porque vivemos numa área de clima tropical, atlântico úmido, então o nosso clima ele é quente e úmido. E a gente tem como característica o quê? Normalmente, full, tá? Normal. Quando não tem fenômeno atmosférico nenhum. A gente tem verões chuvosos e invernos secos. O que está acontecendo agora na presença do El Ninho? O que está acontecendo com o nosso inverno? Vem acontecendo o quê? Presença de chuva, tá? Tá aí, olha, hoje acordei, madrugadinha, bem friozinho, chuvazinho o dia inteiro. Isso não é comum do nosso inverno. Nosso inverno, ele é seco. Só está acontecendo isso por conta do El Ninho, tá? Quando tá El Ninho, quando tá El Ninho, olha, olha que horrível. Quando tá a Laninha, você tem aí um período de seca maior. Beleza? Será que a gente consegue fazer essa questão agora? Partiu, então, fazer a próxima questão? Partiu. Aquele um minutinho só para vocês irem se entendendo com a questão. Podemos fazer a leitura?
Bom, vamos lá. Ó, essa questão aqui, a gente precisa só ficar atento a alguns nomezinhos e conforme eu vou lendo, eu vou informando o que isso significa, beleza? Então vamos lá. Em oposição ao Ninho, foi chamada de Laninha, o fenômeno de resfriamento da água oceânica e sua influência na atmosfera na porção leste do Oceano Pacífico Equatorial. Em relação ao fenômeno climático Laninha e suas consequências no Brasil, assinale a opção correta. Letra A. O verão se caracteriza pela intensificação dos períodos de estiagem na região norte e nordeste, além do aumento das chuvas. Quando eu tenho a laninha, que é o aquecimento do Oceano Pacífico, eu aumento a estiagem. O que é estiagem? Período de seca no norte e no nordeste. E aumenta o volume de chuva no sul do Brasil? Fica aí a questão. Letra B. Durante o solstício de dezembro, o que é solstício? Solstício é quando a gente tem mais a presença do Sol ou menos presença do Sol, tá? Então, solstício de dezembro, né? Ele não vem falando aqui qual o hemisfério, mas ele está falando consequência no Brasil. Então, é hemisfério sul. Solstício é quando a gente tem a entrada do verão, tá? A gente tem o solstício de verão e solstício de inverno. Então, solstício de verão, entrada do verão. Solstício de inverno é quando a gente tem menos luz e mais. Solstício de inverno tem menos luz e mais escuridão. Por isso que a gente tem o inverno, tá? Então, ele estava falando assim: durante o solstício de dezembro, ocorre a impossibilidade. Opa, impossibilidade. Não, não vai ter mais chuvas no semiárido nordestino, visto que as massas de ar úmidas não conseguem chegar até essa área. Chegou o verão, Nordeste aí, ó, já era, não vai cair uma gota d'água, né? Obrigada aí, né? Assim, oi? O que está dizendo essa questão? Não é isso que interfere o movimento de massa de ar, tá? Eliminada de cara. Letra C. Esse fenômeno aumenta a pluviosidade nas porções mais meridionais, principalmente na primavera, favorecendo as produções de safras de grãos. E aí, o que é a porção meridional? E aí, o que é a porção meridional? A gente tem duas porções. Uma que a gente chama de meridional e a outra que a gente chama de setentrional, tá? Meridional é que está referente ao sul, setentrional é referente ao norte. Então, quando eu falo assim, ai, a Europa setentrional, Europa próximo ao Polo Norte. Europa Meridional, Europa, sul da Europa, próximo ao Oceano Atlântico, ao Mar Mediterrâneo. Brasil Setentrional, próximo à linha do Equador. Brasil Meridional, próximo ao Polo, tá? Então, meridional ao sul, setentrional ao norte. Voltando para a questão. Esse fenômeno aumenta a pluviosidade mais ao sul do Brasil. Então, no sul do Brasil chove mais com esse fenômeno? Fica esse questionamento. Chove mais aqui? Quando está na laninha? Letra D de dedo. Obrigada. D de dedo. Alguns cereais de invernos podem ser favorecidos, uma vez que a estiagem, ou seja, sem água,
no equinócio de setembro. Equinócio de setembro a gente tem a primavera, faz diminuir a ocorrência de doenças e melhora a qualidade dos grãos. Ou seja, será que esse fenômeno ajuda? Será que eu li certo, gente? Alguns cereais de inverno podem ser favorecidos, uma vez que a estiagem no equinócio de. Tá certo. Será que a gente tem isso? Será que esses. O que são cereais de inverno? Vocês já ouviram falar em arroz? Vocês já ouviram falar em trigo? Será que esses cereais que precisam ter tempo seco é favorecido nessa região por conta das estiagens de que acontece aqui no sul do Brasil? E por último, o aumento da pluviosidade nas regiões norte e nordeste ocorre pelo aquecimento do Pacífico Oriental, fato que possibilita a retração das massas úmidas em todo o país. A Laninha é o aquecimento do Oceano Pacífico? Se está escrito lá no título que ela é resfriamento, será que essa também está certa? Perfeito. Gente, qual é o gabarito? Letra C, letra D. Mais alguém? E aí? Ó, eu vou pedir para Isa passar, mas eu já falo para vocês. Não sei o que dei em mim aqui agora, eu coloquei o gabarito errado de novo. Eu vou refazer esse gabarito para vocês, tá? O gabarito oficial é letra D de dedo. Então, quem colocou D de dedo está certo, porque em alguns cereais de inverno pode ser favorecido pelo quê? Pela estiagem, tá? Diminuindo a quantidade de doenças que a gente tem em grãos. A gente tem plantações de grãos, por exemplo, aqui no sul do Brasil. A região do sul do Brasil, ela é responsável pela produção de arroz, tá? Então, a gente, nesse caso, precisaria saber qual é o produto agrícola feito no sul do Brasil para saber que ela é favorecida, tá? Então, fica aqui letra D de dedo. E por que não pode ser letra C de casa? Porque quando a gente tem a laninha, eu não tenho aumento de chuva no sul do Brasil. Pelo contrário, eu tenho um período de seca no Brasil, tá? Pode passar, Isa. Taliane, a questão do gabarito, de repente, foi porque tem duas cores de prova. Aí são dois gabaritos. Mas eu não postei para eles, não. Depois que você Não, atualizar, eu posto. eu ia fazer o seguinte, enquanto eles estavam lendo a questão, eu ia dar uma olhadinha aqui que eu fiz, possivelmente na hora de subir e descer esse pontinho, porque foi eu que coloquei. Eu devo ter colocado errado. Aí eu vejo aqui no Canva e eu mexo aqui rapidinho, Tá bom. tá bom? Eu nem olhei o gabarito oficial. Vamos lá, questão agora, deixa eu ver aqui qual é o número. Número 23. A questão número 23, ela fala sobre a evolução da população brasileira, tá? Aqui ela traz uma questão falando sobre o censo demográfico. Pergunta que faço para vocês. Vocês sabem o que é o censo demográfico? Para que ele serve? Né? O que ele faz? O que ele serve? Para que ele serve? Eu já trabalhei no censo demográfico, né? Eu já fui tanto a menina que faz o censo quanto a coordenadora do censo, tá? Trabalhei 2 anos com o censo demográfico e, enquanto geógrafa, aprendi bastante, né? Porque o censo demográfico são perguntas que a gente faz à nossa população brasileira para conhecer a população brasileira, né? Se munir de informação
para assim conseguir fazer um planejamento, para assim colocar em prática as políticas públicas. A exemplo, o censo demográfico, ele pergunta sobre a quantidade de pessoas naquela casa, a idade, a escolaridade, se tem emprego, se não tem, né? Então, por exemplo, se tem saneamento básico, se não tem. Eu vou pegar o caso aqui da minha casa. Somos dois adultos, né? Somos dois adultos com um nível superior completo. Aí, vamos supor que aqui no bairro onde eu moro, na região onde eu moro, eu tenho mais pessoas no meu perfil, né, de morador. Então, eu tenho, sei lá, em torno de 35 a 40 anos, casais, sem filhos. Será que nessa região precisa colocar creche? Ou sei lá, se nessa região eu preciso começar a ter investimento em áreas de lazer destinado à terceira idade? Então, essas informações, essas coletas de dados que o censo produz, ele vai produzir, vai recolher essas informações para gerar para a gente políticas públicas de investimento de escola, de investimento em creche, de investimento em leis para a terceira idade, né, em mudança de transporte público. Então, é a partir do censo demográfico que a gente faz um raio-x da nossa população, tá? Então, o nosso primeiro censo demográfico foi em 1872, o início do registro oficial da população brasileira, base para as políticas públicas de planejamento territorial. No século XX, o crescimento da população brasileira foi acelerado, tá? A urbanização cresceu com a migração de quem? Da galera saindo do campo, indo em direção às cidades. Atualmente, a gente tem o Brasil, supera mais de. Nossa, tem muita gente, hein? 200 milhões de habitantes, alta concentração urbana e desafios de infraestrutura. Tem um inchaço nas nossas cidades, tá? Então, a população brasileira cresceu progressivamente desde o censo de 1872, com a intensa urbanização ao longo do século XX, acelerando a demografia das últimas décadas. O que vai ter no século XX que a gente vai fazer com que a nossa população ela aumente e, além de aumentar, aumente a população urbana, tá? A gente tem aí algumas questões. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok. Vamos lá. Por que no século XX a gente tem um aumento aí da população? Primeiro motivo, né? O mundo ele está passando por um período pós-guerra, tá? Durante o século XX. Então a gente tem imigração chegando no Brasil, tá? A galera fugindo das guerras da Europa, vindo para o Brasil. Então aumenta o nosso número de população absoluta, porque chega mais gente no nosso país, né? Você também tem as cidades, né, começando a receber mais gente, pelo processo que a gente vai chamar de êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. Porque no século XX, professora Carliane, por conta de um presidente baixinho e gordinho chamado Getúlio Vargas, tá? Como eu disse na questão anterior, Vargas foi um homem ímpar na nossa história da população brasileira e na nossa geografia. Por quê? O cara criou a CLT, tá? A CLT. E a CLT, como eu disse para vocês, servia apenas para os trabalhadores urbanos. Então, ele promoveu a migração da galera do campo para a cidade, com as leis trabalhistas, com criação de novos
empregos com o surgimento da industrialização do Brasil. Então, ele faz com que as cidades agora sejam um polo de atração, ok? A gente também tem, né, um aumento, uma melhora na nossa qualidade de vida. Então, naquele momento, você tem ali uma revolução, né, médico-sanitária. Então, ó, surgimento da vacina. Então, as pessoas não vão morrer aí de qualquer doença. Você dentro da cidade, você tem mais acesso a hospitais, então você consegue ter melhores tratamentos, né? Então, a população brasileira, além de atrair muita gente, ela tem uma melhora, né, na estrutura dela de vida e também você consegue concentrar essa população no espaço urbano. Então, o século XX foi o século de mudança geográfica no nosso território. Beleza? No próximo slide, a gente fala sobre alguns conceitos básicos, conceitos importantes da demografia brasileira. O que é demografia? Demografia é o estudo da população. Simples, estudo da população, tá? Então eu tenho o Brasil. Ó, gente, o Brasil tem muita gente, hein? Vocês chutam mais ou menos aí qual é a posição do Brasil no ranking mundial da população do mundo? Vocês têm noção? Me contem aí. Quinto, menino, não, a gente perdeu esse posto. Vocês acreditam nisso? Ah, até o último censo, ou seja, até em 2010, o Brasil ele era o quinto país mais populoso do mundo. Ainda estamos aí entre os décimos, mas ocupamos agora a posição de sétimo lugar, tá? Nossa população está levemente, no momento de agora, tá? Dando uma leve encolhida, mas bem leve mesmo. Porque vamos lá, gente. Sétimo país mais populoso do mundo. É gente pra dedéu, tá? E a gente tem dois conceitos na geografia. Um conceito para estudar tudo isso, que é o conceito de populoso, que é país com muita população em um termo absoluto, independente do tamanho do território. E a gente tem um outro termo chamado de povoado, país com alta densidade demográfica, muitos habitantes por quilômetro quadrado, independente do total. O Brasil, ele é ao mesmo tempo populoso e povoado. Se eu olho para o Brasil, para o litoral brasileiro, né? Litoral brasileiro, eu vejo que o Brasil é muito populoso, tem muita gente aqui por metro quadrado. Agora, se eu olho para o Brasil, para o interior, eu vejo um Brasil mais povoado. Eu tenho mais metro quadrado do que gente, tá? Então, o Brasil ele consegue ser populoso na região litorânea e povoado na região interiorana, tá? Por que isso, professora? Horas, 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 horas. O nosso país ele começou a ser ocupado pela região litorânea, quando os portugueses chegaram aqui. Então, temos aí um aspecto histórico. Outro ponto importante, né? As nossas capitais, boa parte dela também se encontra na região litorânea. Outro ponto importante: o Brasil é um país exportador. Utilizamos nossos portos para exportar a produção. Então, maior oferta de emprego se encontra onde? Na região litorânea. As principais cidades estão na região litorânea. A, emprego, cidade, deixa eu ver mais o que. A industrialização do Brasil também se deu aí nessa região litorânea. Então, a gente tem aí um processo histórico e econômico ligado à região litorânea. Lembrando que, desde quando o Brasil, 1500 até agora, boa parte dos ciclos econômicos se deram ali na região litorânea, fazendo com que nessa região do Brasil há uma densidade populacional, tá?
Outro conceito também que a gente vai trabalhar é o conceito de transição demográfica, tá? Com alta queda de natalidade, alta queda de fecundidade, com queda de envelhecimento populacional. Exemplo, quando eu falo que o Brasil era um Brasil rural, eu consigo ver na pirâmide etária do Brasil um Brasil que nasce muita gente, então a taxa de natalidade ela é muito alta, mas é um Brasil que tem baixa expectativa de vida, porque morre muita gente. A taxa de mortalidade é muito alta. Por que isso, professora? Esse Brasil rural que não tem acesso ao hospital, que não tem acesso à escola, não tem acesso a políticas públicas, você não tem planejamento familiar, mão de obra são os filhos, porque é Brasil rural, então assim, as pessoas precisam trabalhar, né? Você também tem, as pessoas morriam mais porque não tinha acesso ao hospital, né? Não tinha acesso a saneamento básico. Então as pessoas não conseguiam ter boa expectativa de vida ao nascer. Quando o Brasil ele se torna mais urbano, a gente já tem uma transição demográfica, né? A gente dá uma encolhida na taxa de natalidade, porque agora eu consigo, eu vivo na cidade. Viver na cidade é muito caro, né? Então eu não posso ter uma família de 10 pessoas morando na cidade, porque o meu orçamento não vai conseguir ter fôlego para morar, porque é caro o espaço, aluguel, que seja, alimentação, educação, transporte. Morar na cidade tem um custo elevado. Você também tem é, planejamento familiar, né? Hoje, com o avanço da medicina e dos medicamentos, eu consigo estabelecer quando e como eu vou ter meu filho, se eu quiser ter, né? Porque eu tenho métodos anticoncepcionais para poder me ajudar. Eu também tenho, no caso aqui, as mulheres no mercado de trabalho. Olha que eu, às 7h15 da noite trabalhando. No tempo do passado, isso era impossível, porque eu teria que estar cuidando das minhas pipolitos, tá? Então agora, a mulher no mercado de trabalho, ela tem, né, menos filho, né? Então você também tem um impacto aí, né, na tamanho da população, né? E agora eu consigo ter melhor expectativa de vida ao nascer, por quê? Porque eu consigo, sabendo que se eu fizer uma prevenção, me cuidar, ir no médico, vacinar, comer melhor, eu consigo prolongar minha expectativa de vida, tá? Então, isso ajuda aí na expectativa de vida. E o envelhecimento é quando você tem um aumento da proporção de idosos e uma redução de jovem e pressão sobre a previdência social, né? Se eu tenho mais idosos recebendo aposentadorias e menos jovens trabalhando, quem é que vai pagar a conta do país? Tá? Então, quando eu tenho mais idosos e menos jovens trabalhando, eu tenho mais gasto doméstico. Então, por isso que eu tenho mais pressão na previdência social. Até aqui fomos? Até aqui Deus ajudou? Boa! Aqui, interiorização. Pode passar, Isa. Só um minutinho, gente, vou beber uma água aqui. Voltei. Interiorização da população. Lembra que eu falei para vocês que a gente aqui no Rio, no Brasil, vivemos mais na área litorânea, né? O que está fazendo a gente sair da. O que está acontecendo no nosso país? Eu vou ter expansão da fronteira agrícola, o avanço da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste e a Amazônia, impulsionando pela demanda por novas terras
cultiváveis, ou seja, eu tenho mais pessoas agora estando presente na parte interior pelo novo ciclo econômico que vem surgindo, que é a Revolução Verde, gerando aí o avanço da fronteira agrícola, tá? Litoral inicial. Zona costeira foi a primeira região densada populacionalmente, como eu falei para vocês. Concentração da população, atividades econômicas desde o início do período colonial. O que está acontecendo agora? Centro-Oeste e Amazônia. Migração progressiva para o interior, novas cidades, aberturas de rodovia, expansão da agropecuária, consolidar a ocupação do território. Bonitos e bonitas. Quando a gente tem atividade econômica no território, eu tenho emprego. Tendo emprego, eu tenho gente, tá? Mas professora, você falou na primeira questão que agora, né, você não tem mais tanto trabalhadores rurais porque o homem está sendo substituído pela máquina. Verdade, está sendo mesmo, né? Pois não nesse emprego que a gente tinha em grandes proporções com os boias frias, né, como os trabalhadores temporários. Mas eu vou ter agora uma imigração para essas cidades, para essa região do Brasil, para as cidades, porque vai ter empregos indiretos ou diretos ligados ao campus. Diretos agora, emprego com um pouco mais de tecnologia. Vocês já ouviram falar em agronomia? Engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, zootecnólogo, operador de drones. Essa galera está indo aí para o Centro-Oeste, em direção ao norte do Brasil, para quê? Meu amor, trabalhar na terra, tá? Continuar ganhando dinheiro. Agora, também tem uma galera que vai querendo comprar uma terra, né, para pegar esse progresso que é a fronteira agrícola. Então, a fronteira agrícola moderna agora tem atraído uma população, tá? Vamos lendo aqui, próxima questão. Pode passar, Isa. Dá um minutinho para vocês. Enquanto eu mando aqui um negócio para Isa. Só um minutinho. Aqui.
Já estou mexendo aqui no arquivo. Podemos começar a leitura aqui? Boa. O primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872, quando o Brasil tinha só 9,9 milhões de habitantes. Em 1890, o país tinha 14 milhões e em 1950 chegou a 51,9 milhões de habitantes. Pelo censo de 2010, o Brasil tem uma população de 190 milhões e 75 mil lá de habitantes. Com relação à realidade demográfica nacional, é correto afirmar que: letra A. O Brasil é um país populoso e muito povoado, sendo essa realidade reflexo da elevado crescimento vegetativo a partir da década de 90 e sua extensão territorial. O que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é quando a taxa de natalidade ela é maior do que a taxa de mortalidade. Eu tenho um crescimento positivo. Crescimento vegetativo negativo é quando eu tenho a taxa de mortalidade menor. Quer dizer, a taxa de mortalidade maior do que a taxa de mortalidade. Aí o crescimento vegetativo ele é negativo. Letra B. A população brasileira mais do que duplicou nos últimos 40 anos no século XX, passando a crescer de forma mais intensa nos últimos anos seguintes. Letra C. A ocupação do território nacional começou pelo litoral e sua população relativa aumentando em direção ao interior, uma vez que o agronegócio demanda de mão de obra direta. Letra D. Até 1970, a maioria da população vivia no meio rural, o que possibilitou o crescimento natural muito pequeno do país. O fato que mudou a partir de 1980. Brasil rural até 1970. 10 anos depois, Brasil urbano. Eu falei um ano para vocês aí, um baixinho gordinho chamado Getúlio Vargas. Quando entrou no poder em 1930, ele modificou a estrutura do Brasil, passando, né, transformando o Brasil de um Brasil rural para um Brasil urbano pelo processo de industrialização, tá? Então, o Brasil ele se torna um país majoritariamente mais urbano a partir de 1970, tá? É um processo, tá? E letra E de elefante, a taxa de fecundidade no país cresceu a partir do século XXI, fato condicionado pela emancipação feminina e sua dupla jornada de trabalho. Que é taxa de fecundidade? É a quantidade quantidade de mulher que tem filhos, é quantidade de filhos gerados por mulher. Ou seja, eu vou pegar a quantidade de taxa de natalidade do ano de 2025, vou dividir pelo número de mulheres no seu período fértil de 2025, que vai me gerar a taxa de fecundidade. No Brasil de agora, a taxa de fecundidade está 1,7. No Brasil, na década de 50, a taxa de fecundidade era de 5,2, porque a mulher no mercado de trabalho, ela vem diminuindo a taxa de fecundidade, porque agora ela prioriza o trabalho, a educação, pode escolher quando e como, por quê, quando, qual lua, qual signo ela vai ter o filho. Então, esse planejamento diminui a quantidade de criança, tá bom? Eu, por exemplo, né, não tenho filhos. A minha mãe, com a minha idade, já tinha 3 filhos, tá?
Então a gente tem aí diminuindo. Lembra que eu falei que no último censo nós éramos o quinto país do mundo em termos de população e agora no último estamos aqui em sétimo lugar. Então nossa população está diminuindo. E aí, qual o gabarito que vocês colocaram? Letra E de elefante. C de casa. E aí? Soleman. Podemos aqui? Ó, mais uma vez, tá, gente? Eu tô refazendo aqui o gabarito para vocês, tá? Então não se prenda esse gabarito aí. Pode passar, Isa. Gabarito, letra P de bola, tá? Por que não pode ser C? Porque esse agronegócio agora, ele precisa de mão de obra, muita mão de obra indireta, né? Por que não mão de obra direta? Porque os trabalhadores estão sendo substituídos pela máquina. Então a gente não tem quantidade de boia fria como tinha no passado, entendeu? Então você não tem uma grande população rural. Quando você tem um aumento, né, um aumento da migração para as cidades do centro-oeste brasileiro, por exemplo, são de trabalhadores urbanos que vão dar suporte para o trabalhador, para o espaço rural. Então, são os agrônomos, são os zootecnistas, são o cara que vai pilotar o drone, que vai dirigir o trator. Então, eu tenho um, dois, três que vai fazer um trabalho de 100, de 20, de 500 pessoas, tá? Então, eu tenho migração, sim, para o centro-oeste brasileiro, né? Só que não tão expressiva, tá? Não com muita gente. Então, letra B. A população brasileira mais do que duplicou nos últimos 40 anos. Pega aqui, olha, a quantidade de gente que eu tenho em 1950 e olho para 2010. Eu não tenho um aumento, eu não dobrei a quantidade da população brasileira dos 50 anos para 2010. E mais, passando a crescer de forma mais intensa nos últimos 30 anos, né? Então, a população brasileira teve esse aumentozinho na população. Por que eu não posso ser letra E de elefante? Porque a taxa de fecundidade no país, ela não cresceu, ela diminuiu no século XXI, tá? Só contando aqui para vocês, sobre a minha família, por exemplo. A, a minha avó materna, ela teve. Minha mãe. Mentira. Minha avó, ela teve. Meu Deus. 7 filhos. Só que uma gestação foi de gêmeos, tá? 7 filhos. A minha mãe, é a mulher mais velha, é a filha mais velha. A minha mãe teve 3 filhos. Eu sou do meio, tá? Eu tenho um total de 0 filho. Minha avó era dona de casa, minha avó não trabalhava, minha avó tomava conta da família dela, da casa dela, não trabalhava de uma maneira oficial, né? Ganhava salário, carteira assinada, direito, tudo. Não, minha avó era dona de casa. A minha mãe já trabalhava fora. Minha mãe já trabalhava e teve 3 filhos. Mas a minha mãe tem ensino médio só. Eu já escolhi ter
graduação, mestrado, doutorado, trabalhar. Tô aqui, olha, à noite trabalhando. Se eu tivesse a quantidade de filhos que a minha avó teve, ou a quantidade de filhos que a minha mãe teve, eu estaria na posição que eu tô aqui agora com vocês? Muito difícil, tá? Uma porque cada gestação aí tu vai ficar pelo menos um ano e quase um ano e meio fora do trabalho. Quer dizer, meu Deus, vai ficar quase 6 meses fora do trabalho. Imagine eu, com meus 37 anos, se eu tivesse 7 filhos. Meu Deus, 7 filhos. Será que eu conseguiria alcançar todo o meu estudo, todo o meu planejamento profissional com 7 filhos? Como que ia fazer isso, tá? Então, devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, aumento de escolaridade, informação, a gente consegue ter aí um planejamento familiar, a gente decide se quer ou quer ter filho, tá? Então, a gente tem uma diminuição. Por isso que não pode ser a letra E de elefante. Beleza? Podemos passar? Êxodo rural. Aproveitando aí, olha que molezinha esse ano de 2023. Depois de falar de demografia, traçar o perfil da população brasileira, vem uma pergunta sobre urbanização, tá? E para falar de urbanização, eu falo de êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade, tá? Então, o que que faz o homem sair do campo? A gente já falou, modernização agrícola, a máquina chegando agora no espaço urbano, no espaço rural. Eu tenho substituição da máquina por a substituição do homem pela máquina. Só para vocês terem noção, ano passado o Japão, ele lançou no mercado uma colheitadeira que agora consegue identificar qual é o fruto que é possível ser colhido. Qual o fruto que está maduro para ser colhido? Antes dessa invenção, só quem conseguia fazer com precisão isso era a mão de obra humana. Só que agora a tecnologia está tão avançada, tão refinada, que um robô consegue fazer isso, tá? Então a gente vai diminuir cada vez mais a mão de obra no campo com o avanço da tecnologia, tá? Então, essa modernização agrícola reduziu a demanda por trabalhadores no campo, impulsionando a migração em massa para as cidades brasileiras, tá? Então, se eu não tenho trabalho para essa tanto de gente no campo, essas pessoas vão sair do seu lugar de origem, ou seja, vão migrar para um lugar em busca de emprego e melhores qualidades de vidas, ok? E nesse caso, a gente tem a saída do homem do campo em direção à cidade. Pode passar, Isa. Eita, desce, desce. Opa, volta. Região metropolitana, né? Região metropolitana é uma área, tá? Aonde você tem uma metrópole e suas cidades satélites. Traduzindo, eu tenho uma cidade que exerce seu poder de influência sobre as outras cidades. As outras cidades vão dar suporte a essa cidade principal. Então, dentro de uma cidade metropolitana, eu vou ter mais hospitais, mais escolas, mais empregos, mais centros tecnológicos, mais bolsa de valores, mais shopping center, mais museu, mais, tá? E as outras cidades ao seu entorno vão ser impactadas por essa cidade. Então, muitos moradores vão trabalhar nessas cidades metropolitanas, ok?
É, a gente tem aqui no Rio de Janeiro e a gente tem as nossas cidades satélites, né? Eu falo aqui da região da cidade metropolitana, eu falo do Rio de Janeiro. Então eu tenho as cidades que vão dar suporte ao Rio de Janeiro. Quais são essas cidades? Na Baixada Fluminense eu tenho São João de Meriti, eu tenho Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Queimados, né? Aí na região oceânica eu tenho São Gonçalo, eu tenho Niterói, né? Eu tenho agora Maricá, né? Que vão dar suporte ao Rio, tá? Eu trabalho em Maricá também de manhã em escola, então eu pego o contrafluxo, mas quando eu estou esperando o ônibus para ir para Maricá, por exemplo, eu vejo que chega uma galera chegando para trabalhar no Rio. Enquanto para ir para Maricá, vão 3, 4 pessoas, mas descendo para o Rio de Janeiro, o ônibus está lotado. Tá? Isso daí reflete para a gente essa centralidade que a cidade do Rio de Janeiro possui em relação às cidades ao seu entorno. Tá? Dentro das cidades no Brasil, eu vou ter algumas classificações, tá? Por quê? Algumas capitais ou algumas cidades que são metrópoles, elas vão ter uma hierarquia, né, de influência, tá? Então, São Paulo exerce uma influência no Brasil diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de Salvador, tá? Dentro dessa hierarquia que a gente chama de hierarquia urbana. Então, por exemplo, São Paulo é a maior metrópole do Brasil, é o centro financeiro, é o centro industrial do Brasil. São Paulo vai ser classificada como grande metrópole nacional, tá? Rio de Janeiro, por exemplo, e Rio de Janeiro e Brasília são capitais nacionais, tá? Segunda maior metrópole, um polo cultural, um polo turístico, um polo econômico. Brasília é um polo político, tá? E eu vou ter as cidades regionais, que vai exercer sua grande influência na região onde ela ocupa. Aí eu tenho Belo Horizonte, eu vou ter exercendo influência ali em Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro, que é um polo minerador. Eu vou ter Recife, Salvador, Porto Alegre, eu vou ter Campinas. Uma observação para Campinas. O Campinas e São Paulo, né? São Paulo é o único estado que tem duas metrópoles, tá? Uma grande metrópole nacional e uma metrópole regional. Campinas, ela vai ser uma cidade muito importante para dar suporte às cidades agrícolas de São Paulo, tá? Aí eu vou ter ah, Pará, Belém, eu vou ter Manaus, eu vou ter Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu vou ter Curitiba, tá? Que vai exercer sua influência na região onde ela está localizada, beleza? Espírito Santo também tem Vitória. Pode passar para a próxima questão? Enquanto isso, eu vou dar uma mudada aqui.
Fui mexer naquela questão anterior. Eu tinha perdido vocês. Podemos fazer a leitura? Simbora. Ó, o estudo do processo da urbanização no país, do crescimento e das principais características das redes urbanas permite compreender o Brasil contemporâneo por meio das ações do passado, das tomadas de decisões do presente e como essas podem afetar o futuro do país. Com base na dinâmica urbana brasileira, assinale a opção correta, letra A. Na primeira década do século XXI, ou seja, lá em 2003, 2005, o aumento da população rural superou a população urbana? O Brasil agora, o Brasil de agora, o Brasil que vocês vivem, ele é mais rural do que urbano? Eu vou continuar com essa questão? Né? Não. Letra B. Na década de 1960, efetuou-se a urbanização nacional, sendo a industrialização e a busca por melhores condições de vida no meio urbano as causas fundamentais para entender esse fenômeno? Será que, a partir de 1960, o Brasil mais industrializado e a galera em busca de melhores condições de vida fez com que o Brasil se tornasse mais urbano? Fica esse questionamento aí para vocês. Letra C. As áreas metropolitanas constituem-se pequenas concentrações urbanas que limitam-se em seus próprios sítios urbanos, possuem autonomia administrativa entre si e, porém, têm desfavorecido o surgimento de regiões metropolitanas. Ou as áreas metropolitanas, ou seja, aqui Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tô aqui, só eu. Ele não quer se comunicar, ele não precisa de nenhuma outra cidade no entorno dele, porque todo mundo que trabalha no Rio de Janeiro, que vive no Rio de Janeiro, tem que estar vivendo no Rio de Janeiro, né? É isso que está dizendo aqui. Letra D de dado. As principais regiões metropolitanas surgiram no Brasil somente em 1994, 93, quando as regiões do sul e do sudeste alcançaram fortes desenvolturas industriais e proporcionaram um avanço das atividades do serviço e comércio. A gente fala de urbanização no Brasil somente a partir de 1993. Somente. E letra E, a partir de 1888, a promulgação da nova Constituição Brasileira, os municípios se tornam responsáveis pela qualidade das cidades enquanto suas hierarquias no espaço nacional. E aí? O que vocês colocaram? Me dê a resposta de vocês. Quero a resposta aqui agora na minha mesa. E aí, qual a alternativa? Letra B de bola. Pode passar, Isa. Hum. Agora tá certo, tá, gente? É letra B de bola mesmo, tá? Na década de 1960, efetuou-se a urbanização nacional do Brasil, sendo a industrialização, a busca por melhores condições de vida no meio urbano a causa fundamental para entender esse fenômeno, tá? O Brasil se torna mais urbano do que rural a partir de 1970. Então, em 1960, ele consolida e supera em 70, tá? E a responsável por isso é a industrialização no Brasil. Bora! Próxima questão. Estamos, ó, chegando, ó, avançando. Simbora, ó, vamos lá. Próxima questão, ela fala sobre... Eu subi demais. Cadê eu?
Me perdi. Vamos lá. Industrialização brasileira, tá? Nossa, essa prova, olha, eles colocaram aqui, olha, mamão com açúcar. Se você ler de trás para frente, ou seja, de baixo para cima, você vai matando todas as questões, tá? Porque para eu falar de industrialização, para falar de urbanização, precisa falar de industrialização, tá? Eu só tenho urbanização quando eu tenho industrialização, tá? Porque a indústria ela necessita de infraestrutura específica, ou seja, ela precisa de a rede de transporte, rede de energia, entrada e saída de material, comunicação, tudo isso, ela vai estar presente no espaço urbano. Por isso que quando eu tenho industrialização, eu tenho urbanização, tá? Então, quem vai dar suporte para esse surgimento aqui no Brasil? A industrialização brasileira avançou em etapas do café, a indústria pesada, indústria de transformação, transformando a economia nacional. Vamos lá. Economia cafeeira, tá? Base para o acúmulo de capital e surgimento das primeiras indústrias no Sudeste. Então, os barões do café, esses caras que ganharam muito dinheiro exportando café, tinha acúmulo de capital. Então, eles ajudaram ao presidente Getúlio Vargas a implementar, a dar estrutura, né, para uma industrialização. Uma estrutura que não necessariamente é só acúmulo de capital. Por quê? Para exportação de café, que o Brasil era o maior exportador de café naquela época, já tinha uma infraestrutura prévia, como, por exemplo, as ferrovias, que ligavam o interior ao litoral, para a galera chegar no porto e ganhar um mundão, tá? Então, aqui no Sudeste, já tinha uma infraestrutura herdada do café. Que aconteceu? Eu tô sempre falando para vocês, ó, em 1930, em 1930, 1930 tudo mudou, porque de fato mudou a estrutura político-econômica no Brasil com a chegada do Getúlio Vargas. O cara rompeu com uma república chamada Café com Leite, aonde a sua principal investimento era na agricultura de exportação, tá? Porque ele vai conseguir romper com esses caras boladões da República do Café com Leite. Por quê? Em 1929, houve a crise da queda da Bolsa de Nova York, né? A primeira grande crise do capitalismo. E o café, que para mim, por exemplo, é um gin primário, né? Mas para mim, porque eu sou uma viciada. Mas o café ele não é um produto de extrema necessidade, né? Então, quando teve uma crise econômica nos Estados Unidos e, consequentemente, uma crise no mundo capitalista, o café ele teve a sua queda de exportação, tá? Então, o colapso da exportação do café impulsionou as necessidades de diversificar a economia. A economia e o governo aqui no Brasil, tá? Bonitinhos. Quem foi o cara? O Getúlio Vargas, política de substituição de importação e criação de uma indústria estatais estratégica. Galera, o gordinho baixinho, né, que entrou para a história, esse cara implementou no Brasil política de substituição de importações. Se liga, até o seu governo era proibido ter processo industrial no Brasil. Que loucura, né? Então, o que que ele viu? Pô, a gente não está conseguindo comprar. Por quê? A gente não está conseguindo comprar. Uma, mundo entre guerras. Dois, café não está ganhando tanto dinheiro. Então a gente precisa fazer o quê? Em vez de importar os produtos, a gente vai começar a fabricar aquilo que a gente não tem mais como comprar. Então agora a gente pode fabricar o quê? As nossas blusinhas, os nossos sapatinhos, tá? Mas a gente precisa investir o quê? Em indústria estratégica para crescer esse país, tá? Que indústria estratégica é essa? Ele vai criar, por exemplo, a primeira indústria no Brasil, que é a CSN, que é a Indústria Siderúrgica Nacional, que é uma indústria que a gente chama ela de base, que é quando você transforma uma matéria-prima em um produto industrial,
nesse caso, transforma o minério de ferro em barra de ferro, tá? Que vai dar suporte a outras indústrias intermediárias, ou seja, uma indústria que vai começar a produzir portas, começar a produzir portas para geladeiras, que vai dar base para uma indústria de consumo direto, que aí você vai ter uma indústria de geladeira, uma indústria automobilística e por aí vai. Então o cara foi esperto. Para eu ter uma indústria de automobilística, eu preciso ter o quê aqui? Eu preciso ter uma indústria de base. Então, pode passar, Isa. Como falei para vocês, fatores da industrialização: substituição de importação, grandes guerras, mercado consumidor, concentração no Sudeste. Ó, grande mercado consumidor urbano gerou demandas internas, atraindo investimento industrial para as cidades, tá? Bonitinhos. Mercado consumidor é a chave do capitalismo. Quanto tem gente tendo dinheiro para pagar, é excelente e chamamos isso de mercado consumidor, tá? Muita gente, mais necessidade por demandas de produto. E porque aqui no Sudeste, como eu havia dito para vocês, o Sudeste herdou, né, do período do café, as ferrovias, os portos, né? Tem o Porto de Santo, por exemplo, o capital, o dinheiro, ou seja, o money para fazer esse investimento. E o eixo escolhido, então, foi Rio e São Paulo por todas essas características. Vamos agora para a questão. Isa, pode ir para a questão. Ó, essa eu vou ler junto com vocês porque é de VOF, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para mim, que eu não enxergo. A industrialização provocou muitas mudanças econômicas, sociais e políticas na sociedade brasileira. No período após 1930, quando a industrialização passou a ser uma política de Estado, o país vivenciou grandes transformações. Assinale as alternativas abaixo. Número 1. As primeiras atividades industriais brasileiras concentraram-se junto às indústrias de base de consumo não duráveis, como o setor alimentício e têxtil. Estas se provaram da produção nacional de matéria-prima e de importação de máquinas da Europa. Será que as primeiras indústrias que a gente teve aqui foi de política de importação, substituição de exportação? 2. A partir do final do século XIX, com a produção do café, o principal produto de exportação do Brasil na época, ocorreu o estímulo da atividade financeira. Além disso, o crescimento de infraestruturas de transporte e da concentração de mão de obra estimularam o aumento do mercado consumidor? Será que foi a produção do café que estimulou a gente agora olhar para a indústria? Se liga aí nas pegadinhas, hein, galera? 3. O movimento operário o movimento operário organizado existente no país desde o século XVIII. Assim, deixa eu só lembrar aqui. Movimento operário, operário, né, industrial. Se eu tenho indústria no século XX, eu tenho, sabe, eu tenho um movimento operário de século XVIII no Brasil, sem indústria. Número 4. Tanto as duas grandes guerras mundiais quanto a crise de 29 impulsionaram a industrialização brasileira, pois dificultaram a importação de produto industrializado. Essas realidades obrigou o Brasil a fabricar alguns itens que antes eram comprados no exterior. E aí, galera, o que vocês colocaram, meus amores? Qual a alternativa? Bonitos e bonitas.
A de amor, somente a. Poxa, olha que coisa bonita essa 4, ó. Tanto as grandes guerras mundiais quanto a crise de 29 impulsionaram a industrialização brasileira, pois dificultaram a importação dos produtos industrializados. Europa sendo bombardeada, galera. Indústria esquece, naquele período lá. Esquece, esquece, esquece. Crise de 29. Os Estados Unidos sem um dinheiro no bolso. Vai comprar café? Né? O que o Brasil tem que fazer? Se virar, meu filho. Agora, olha, a produção tem que ser interna. Linda 4. A 1 tá certa, a 4 tá certa. E aí? Qual que tá errada? Pode passar, Isa. Olha o tamanho da bola que eu coloquei, gente. Ai, desculpa, tá? Mas aqui o gabarito é letra B de bola, tá? A questão 1, 2 e 4 estão certas, tá? Eu não posso ter um movimento operário se eu não tenho fábricas antes. Então, o movimento operário no início do século XVIII, no Brasil, século XVIII só tinha indústria na Inglaterra. E olhe lá, entendeu? A indústria no Brasil chega só no século XX, então eu não posso ter uma coisa. Ah, beleza, por exemplo, eu vou ter uma associação de ET no Brasil se não tem o ET, sabe? Então eu preciso ter uma coisa para depois essa coisa gerar um movimento social. Então, o que está errado nessa questão é a número 3. Por último, eu vou finalizar aqui com a questão de ciclo econômicos. Peraí, que eu aumentei pra caramba, não tô conseguindo ler. Ciclos econômicos no Brasil. A gente tem um mapa dos ciclos econômicos. Aí, exemplo, Nordeste brasileiro foi aonde começou a nossa o segundo ciclo econômico do Brasil, que foi a cana-de-açúcar, base da economia colonial, tá? Como que era a economia colonial dessa época? Base no trabalho escravizados, você tem os engenhos e o litoral nordestino. Centro-Oeste, nosso último ciclo econômico importante, sabe? Mais recente, que é quando a gente leva a indústria agora para o campo. Então, você tem uma agropecuária, expansão do agronegócio moderno, soja, pecuária, o Cerrado como fronteira agrícola. Minas Gerais, ô trem bom, sabe? Minas Gerais, a gente vai ter Minas Gerais como nosso terceiro grande ciclo econômico, com a descoberta do ouro, lá no século XVIII, 17, 18, tá? Descoberta de ouro e diamante nas regiões de Minas Gerais. Quais são as transformações espaciais que eu vou ter? Formações das cidades como Ouro Preto e Vila Rica, interiorização do Brasil. Cada ciclo mudou a ocupação territorial e economia e a cultura regional do Brasil. Pode passar, Isa. Então, expansão das fronteiras. Vamos colocar aqui. Vocês lembram do Tratado de Tordesilha? Esse jogo que aconteceu agora nessa semana na Copa? Espanha e Portugal? Olha que loucura, né? Ó, eu vejo o futuro repetir o passado. Espanha e Portugal, antes das grandes navegações, eles dividiram o mundo, tá? O lado oeste dessa linha pertenceria à Espanha e o lado leste pertenceria a Portugal. Então, quando os europeus chegaram aqui às Américas, já tinha uma linha definindo de quem era quem. Nossa primeira fronteira, ela já existiu antes dos portugueses chegarem aqui ao nosso território, tá? Então a gente começa a ocupar o Brasil pelo litoral, primeiro cana-de-açúcar, primeiro pau-brasil, depois cana-de-açúcar. Mas aí, bonitos, quando chega o ouro, essa linha do Tratado de Tordesilhas, aí os portugueses lembraram que ela é invisível, tá?
e eles começaram a avançar sobre essas linhas do tratado. Então, por exemplo, a economia, a base da economia impulsionou a ocupação nas novas regiões e a interiorização da população. Tá? A interiorização, o avanço da população rumo ao centro-oeste, Amazônia e seguindo as fronteiras agrícolas, novas cidades surgindo nos novos núcleos urbanos ao longo das rotas e expansão do território. Então a gente tem assim, olha, quando eu falei para vocês há um tempo atrás, quando eu tenho atividade econômica, eu tenho gente, é porque as pessoas precisam trabalhar, porque a gente vive no mundo capitalista, tá? Então, por exemplo, ah, eu vou ter um, eu vou, eu sou um agricultor, né? E a minha terra, poxa, já não está dando tanto dinheiro assim, porque para ela dar dinheiro eu preciso investir mais na recuperação dela. Pô, mas eu tenho um dinheiro para comprar um pedacinho de terra maior num lugar que não tem tanta agricultura assim. Então eu vou investir. Então esse meu investimento faz eu criar um novo polo. E assim vai indo e vai modificando a ocupação. Vamos para a questão agora para finalizar a nossa aula de hoje. Pode passar, Isa. Questão 26. A evolução das fronteiras brasileiras está relacionada às disputas territoriais e às organizações de atividades econômicas que ocorrem desde o período colonial. Considerando a evolução da economia colonial, opa, que lindo! Ele só pediu colonial, tá? Brasileira e sua correlação com a expansão territorial, assinale a opção correta. Então, economia colonial, eu tenho pau-brasil, eu tenho cana-de-açúcar, todas elas no litoral. Eu tenho eu tenho o gado no Nordeste brasileiro. Eu tenho drogas do sertão no Norte brasileiro, que começa o quê? A interiorizar o Brasil, a passar pela linha do Tratado de Tordesilhas. E mineração, aí passou de vez o Tratado de Tordesilhas, aumentando o tamanho do Brasil, tá? Então, letra A. No final do século XVII, a expedição exploratórias das colonizadores portugueses em territórios indígenas, descoberta de jazidas de ouro e diamante nas tais atuais regiões de Ouro Preto e Minas Gerais, geraram um eixo de ocupação em direção ao anterior território? Letra B. Já, já no século XVIII, a região mineradora de Minas Gerais entrou em decadência e opa, e a cafeicultura se tornou a atividade econômica mais importante, sendo a maior da produção, interligada às vilas ao porto de Paraty. Opa, caraca, cadê? É que surgiu. Ó, já no início do século XVIII, as regiões mineradoras de Minas Gerais entrou em decadência e as cafeiculturas tornou-se a atividade econômica mais importante, sendo a maioria dessa produção interligada às vilas e aos pontos dos portos de Paraty e Rio de Janeiro pela Estrada Real. Observação aí, galera. Quem ligou a Estrada Real vai receber esse nome, vai ser atividade mineradora, tá? Porque o ouro descoberto ficou em Minas Gerais. Brasil, colônia de Portugal. O ouro precisava ir para o seu dono, que no caso aqui eram os portugueses, que achavam que era dono dos nossos ouros, tá? Então saía do interior, vinha se deslocando para o território, pegando estrada real e chegando até o porto, do porto ganhar um mundão. Então, essa eu já tiro de cara, não pode ser. Letra C. Já no início do século XV, quando os portugueses chegaram aqui, a Amazônia passou a ser alvo de interesse das principais potências como Inglaterra e França, fato que levou o governo português a estimular a criação de núcleos coloniais e a efetivação de território de ocupação. Século XV, os portugueses chegaram aqui no Brasil no século XV.
e já olharam para a Amazônia, eles não tinham nem noção que existia Amazônia, tá? A primeira atividade que a gente tem aqui no Brasil, no século XV, é o pau-brasil, é o que dá o nome ao nosso país. Então, eu também elimino essa. Letra D. As instalações de centros administrativo e desenvolvimento da produção cafeeira na terras férteis do oeste do atual do estado de São Paulo, ao longo do século XVI e século XVII, consolidaram a economia e ocupação da região sudeste. Quando eu penso em café, eu penso na região sudeste? Fica esse questionamento. Letra E. Entre os séculos XVII e o início do século XIX, as regiões Centro-Oeste foi considerado o eixo de desenvolvimento socioeconômico nacional, impulsionado pela exploração dos grãos, em destaque a soja. Lá no século XVII eu tenho soja no Brasil? E aí, qual é o gabarito? Aqui na minha mão. E aí, o que vocês colocaram aí para encerrar essa nossa aula? Vocês me abandonaram. Como já passou nessa hora, eu vou dar o gabarito que não é o que está aí presente. Gabarito é letra A de amor, tá, bonitos? Boa, Eduarda. Falamos junto, hein, cara? A de amor. No final do século XVII, as expedições exploratórias dos colonizadores portugueses, que a gente vai chamar isso de entradas, do território indígena e a descoberta de jazidas de ouro, de diamantes na atual região Ouro Preto, em Minas Gerais, geraram o eixo de ocupação em direção ao interior do território. Inxalar muito ouro. Você acha que os portugueses iam ficar no litoral só achando ouro no interior? Com isso, eu estou me despedindo de vocês. Eu vou consertar essa última questão e reenvio agora para a Isa imediatamente o gabarito tudo certinho, tá, gente? Desculpa pelo erro, tá? Não sei o que foi aqui que aconteceu, mas estou consertando aqui para vocês, tá bom? Um beijo, ficou alguma dúvida? Boa noite, Matheus. Obrigada, querido. Beijinho para vocês. Já envio o material. Beijinho. Boa noite, Eduardo.